Muito bem, pessoal. Nós trabalhamos já 3 vídeos. Se você ainda não assistiu, você pode ir lá no nosso canal aí, dar uma verificada nesses vídeos. Num primeiro vídeo, nós trabalhamos as linhas de interpretação do Apocalipse. No segundo vídeo, nós trabalhamos um pouco do contexto histórico por detrás do livro de Apocalipse. E no terceiro, também trabalhamos contexto histórico, só que numa ênfase especial no que diz respeito à situação das igrejas na Ásia do primeiro século. O que nós vamos trabalhar agora com vocês é o que nós chamamos de a hermenêutica do trono e do cordeiro. Então eu já gostaria de começar apresentando para vocês esse livro, Trono e Cordeiro, onde diz o seguinte: entendendo a extraordinária mensagem de segurança e encorajamento do Apocalipse para a igreja de ontem e de hoje. Nesse livro, que foi fruto de uma dissertação de mestrado, eu trabalhei uma proposta de leitura do Apocalipse, propondo essa questão da leitura ou de uma abordagem a partir de 2 figuras centrais no livro, que é o Deus entronizado e o Cordeiro que foi morto. Então, nesse vídeo, nós vamos introduzir essa hermenêutica, essa proposta de leitura e de abordagem do livro de Apocalipse. O ponto de partida dessa proposta hermenêutica diz respeito ao propósito do livro de Apocalipse. Nos vídeos anteriores, eu falei da diversidade de interpretações e de visões, de linhas diferentes, de abordagens diferentes do livro de Apocalipse. Mas eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: existe um consenso em meio a tantas diversidades de pensamentos. Ou seja, autores preteristas, historicistas, futuristas, idealistas, todos esses autores dessas linhas diferentes, eles têm um consenso com relação ao livro de Apocalipse. E qual é esse consenso? O consenso diz respeito ao propósito do livro de Apocalipse. Ou seja, Apocalipse foi escrito com que propósito? Quando Deus trouxe essa revelação para João, estando ele na ilha de Pátimos, no primeiro século, qual era o propósito de Deus ao revelar a João tudo o que está escrito no livro de Apocalipse? O consenso é que o propósito original do Apocalipse foi preparar, encorajar, fortalecer, animar, edificar, confortar e propiciar segurança para uma igreja que estava vivendo tempos difíceis. Então, os estudiosos entendem que Apocalipse é um livro que trouxe para a igreja, num momento difícil que ela estava passando, trouxe encorajamento, para que ela pudesse prosseguir em meio às adversidades e às perseguições que ela vivia. Apocalipse foi escrito para dizer para a igreja o seguinte: olha, não importa o que vocês estão passando aí, não importa a intensidade e a força do mal contra vocês, não importa a intensidade das perseguições e das pressões em cima de vocês, não se esqueçam, há um Deus que está sentado no trono e o Cordeiro que foi morto, ele controla e conduz a história. Então, o propósito de Apocalipse foi exatamente esse: encorajar e consolar a igreja em momentos difíceis. Mas a gente precisa fazer algumas perguntas. E a pergunta inicial é: como que o Apocalipse pode cumprir esse propósito
hoje. Originalmente ele foi escrito com esse propósito, mas a pergunta é: como que hoje, nos dias atuais, no momento que nós estamos vivendo como igreja, como que o Apocalipse pode cumprir esse propósito de encorajar, fortalecer e proporcionar segurança à igreja, por exemplo, no século 21, no momento que ela está passando? Será que Apocalipse cumpre esse propósito se ele for visto e lido como um mapa detalhado dos eventos futuros? Porque muitas pessoas leem o Apocalipse como se Apocalipse fosse um mapa que apresentasse em detalhes os eventos ligados ao futuro. Ora, será que se eu fizer esse tipo de leitura do livro, ele vai cumprir esse propósito hoje na vida da igreja? Dificilmente. Mas tem uma outra pergunta. Será que Apocalipse vai cumprir o seu propósito se ele for visto como um livro enigmático, um livro cheio de códigos que somente especialistas podem decifrá-los? Ora, será que Deus deu uma revelação para João para repassar para a igreja e a interpretação e o acesso à mensagem estava reservada a um grupo de especialistas em escatologia que são capazes de decifrar os códigos? Será que dessa maneira Apocalipse vai cumprir o seu propósito hoje? Será que Apocalipse cumpre o seu propósito se ele for lido como um livro obscuro? Um livro causador de controvérsias escatológicas? Gente, muitos cristãos desistem da leitura do Apocalipse ou só leem ali os 3 primeiros capítulos porque dizem: eu leio, mas eu não entendo nada, ou seja, Apocalipse é visto como livro obscuro. Outros leem o Apocalipse apenas para levantar discussões e controvérsias em torno dos temas escatológicos. Ora, se eu fizer essa leitura do Apocalipse, ele vai cumprir o propósito original de encorajar e fortalecer a igreja? Será que o Apocalipse vai cumprir o seu propósito se ele for visto e lido como um livro cheio de figuras mitológicas, estranhas, figuras assustadoras que metem medo nos leitores? Tem cristãos que têm um certo receio de ler o Apocalipse porque diz que tem medo, porque fala de besta com 7 cabeças, com 10 chifres, um dragão vermelho, também com 7 cabeças e 10 chifres. As pessoas têm medo. Ora, se eu ler Apocalipse nessa perspectiva de um livro que mete medo, será que ele vai cumprir o seu propósito de encorajar e fortalecer, como foi o seu propósito original? Será que o Apocalipse vai cumprir o seu propósito se ele for lido como um livro besta-cêntrico? O que eu quero dizer com o livro besta-cêntrico? Seria a leitura do Apocalipse como um livro onde a figura central é a besta. Existem pessoas que até dizem assim: você lembra de Apocalipse, o livro da besta? Como se a besta fosse a figura central do livro de Apocalipse. Ora, se a igreja ler o Apocalipse ressaltando a figura da besta, será que o livro vai cumprir o seu propósito de encorajar e fortalecer a igreja em tempos difíceis? Seguramente que não. Isso eu garanto a você. Se a leitura for feita dessas maneiras que eu acabei de colocar aqui, Apocalipse não vai cumprir o seu propósito original. Por isso que nós fazemos uma proposta de leitura. O que nós chamamos aqui de hermenêutica do trono e do cordeiro é uma proposta de leitura do Apocalipse para que o leitor, o intérprete e a igreja usufrua da mensagem central do livro
evitando essas leituras sensacionalistas e amedrontadoras. Então, qual é a nossa proposta ou a nossa tese central? Preste muita atenção nisso. A tese central é a seguinte: existem duas figuras ou dois personagens centrais no livro de Apocalipse. Quais são? Aquele que se assenta no trono e o cordeiro que foi morto. Esses dois personagens são os personagens centrais do livro. Então, nós propomos uma abordagem do Apocalipse na perspectiva do trono e do cordeiro. O que nós encontramos na leitura do Apocalipse? Nós encontramos o seguinte fato: esses dois personagens centrais, o Deus entronizado e o cordeiro que foi morto, esses dois personagens centrais, eles controlam, governam, dominam, conduzem e regem todos os eventos, positivos ou negativos. Eles controlam e conduzem todos os seres celestiais e terrenos, demoníacos ou humanos, descritos no Apocalipse. Todos os eventos e todos os seres estão debaixo do controle dessas duas figuras centrais. Então, qual é a nossa proposta? Qual é a nossa proposta hermenêutica, a nossa proposta interpretativa? É que uma leitura do Apocalipse que leva em consideração as figuras trono e cordeiro e seus significados, essa leitura proporcionará ao leitor e ao intérprete, primeiro, uma compreensão sadia e correta da mensagem central que o autor original quis transmitir para a igreja. Segundo, se a leitura for feita da perspectiva do trono e do cordeiro, isso evitará que o leitor e intérprete ele se envolva e se embarace com interpretações sensacionalistas e interpretações equivocadas e tendenciosas do Apocalipse. A nossa proposta é a seguinte, é que a interpretação do Apocalipse sob o prisma do trono e do cordeiro, ela é uma interpretação adequada e coerente com o propósito original de sua escrita. A hermenêutica do trono e do cordeiro, a gente entende que ela faz jus à sua mensagem central. Se você ler o Apocalipse, prestando atenção em que o Deus entronizado e o cordeiro que foi morto controlam todas as coisas, isso proporcionará à igreja e proporciona o mesmo conforto, o mesmo consolo, o mesmo encorajamento e segurança que proporcionou aos leitores originais. Então vamos em frente. Essa é a tese. A tese é: quer ser edificado com a mensagem do Apocalipse? Quer receber consolo e encorajamento em tempos difíceis? Quer fazer uma leitura correta da história, dos eventos históricos, dos acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, sejam eles benéficos ou trágicos? Quer fazer uma leitura e obter segurança, conforto e consolo? Então leia o Apocalipse, levando em conta que o trono e o cordeiro estão no controle. Eu vou primeiro provar para vocês o que já está lá. Na verdade, eu só vou ajudar você a enxergar o que já está lá. Não vou fazer nada novo. Mas vamos começar. Nossa proposta hermenêutica é trono e cordeiro. Mas vamos para os termos. Os termos trono e cordeiro, começando
com o Antigo Testamento. Onde João foi buscar essas duas figuras? Primeira coisa que você precisa entender, que a mente de João, quando você lê o Apocalipse, você vê que a mente de João, ela está imersa, ela está arraigada nos pensamentos e nas figuras do Antigo Testamento. Preste atenção nisso. Não existe em Apocalipse nenhuma citação na íntegra do Antigo Testamento. Nenhuma. Você não vai encontrar em Apocalipse algo do tipo, isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta tal diz. Você não vai encontrar em Apocalipse algo do tipo, como dizem as Escrituras, ou está escrito. Em momento algum você tem citações diretas na íntegra. Porém, nenhum livro do Novo Testamento faz tantas alusões ao Antigo Testamento quanto o Apocalipse. A leitura de Apocalipse está cheia de imagens, de figuras, de alusões ao Antigo Testamento, de maneira que nós podemos dizer sem nenhuma dificuldade que o Antigo Testamento era a fonte do autor do Apocalipse. Só que nós vamos nos concentrar aqui apenas em duas figuras que João usa e que foram extraídas do Antigo Testamento. Quais são as duas figuras? As figuras do trono e do cordeiro. Essas duas figuras não foram criadas por João. Elas não são inovadoras em Apocalipse. Essas duas figuras, elas foram extraídas do Antigo Testamento. Então vamos lá, a figura trono. Eu fiz uma pesquisa e constatei o seguinte, que no Antigo Testamento, a palavra trono, ela acontece 136 vezes. Trono no Antigo Testamento refere-se a tronos reais, aqueles assentos onde se sentava um governante, um rei, mas se refere também a tronos divinos. Das 136 ocorrências, com exceção de 7, isso quer dizer que 129 se refere a tronos reais e tronos divinos. A grande maioria das referências usa a palavra trono de maneira figurada. A palavra trono indica o quê? Um assento de honra. Quem se assentava em trono no mundo antigo? Assentar-se no trono denota o quê? A exaltação exclusiva do soberano absoluto. Então, quem se assentava em trono era rei e também juiz. Então, trono é símbolo de poder real e trono é símbolo de justiça. Originalmente, tanto o rei como o juiz sentava em trono. Então, nós encontramos no Antigo Testamento várias referências ao trono de Deus, várias referências à imagem de Deus assentado sobre um trono. E o que essas imagens ressaltam quando fala de Deus sentado num trono? Elas ressaltam o domínio e governos absolutos de Deus. Quando o Antigo Testamento fala de Deus num trono, fala de Deus dominando o seu povo, dominando as nações, os governantes da terra e dominando a sua criação. Mas quando o Antigo Testamento fala de Deus no trono, também ressalta não apenas o governo de Deus, mas também a autoridade que Deus tem para julgar como o juiz de toda a terra. Então, o Antigo Testamento revela que todos os tronos terrenos estão debaixo do controle e da autoridade absoluta de Deus. Daniel vai deixar isso claro, que Deus é aquele que coloca no trono e que Deus é aquele que também tira do trono. Ele é o trono acima de todos os tronos. Essa é a revelação do Antigo Testamento. Quando você vem para o Novo Testamento, preste atenção nisso, a palavra trono, ela acontece 59 vezes em todo o Novo Testamento.
Eu vou repetir isso. Nos 27 livros do Novo Testamento, a palavra trono acontece 59 vezes. Dessas 59 vezes, você sabe quantas vezes acontece a palavra trono, ou aparece a palavra trono em Apocalipse? 45. Preste atenção. Nos 27 livros, 59 vezes. Dessas 59, 45 estão exatamente no último livro do Novo Testamento. De maneira que Apocalipse tem 22 capítulos. Apenas em 4 capítulos não aparece a palavra trono. Tipo, capítulo 9, 10, 11, 9, 10, 17 e 18, a palavra trono não aparece. Porém, em 18 dos 22 capítulos, a palavra trono está presente. De maneira que nós podemos dizer que no Apocalipse, o trono desempenha um papel predominante. Há um autor chamado Grant Osborne, que ele vai dizer o seguinte: essas referências ao trono em pontos estratégicos do livro têm como objetivo evidenciar a absoluta autoridade de Deus sobre todas as coisas. Mas eu disse para vocês que são duas figuras: trono e cordeiro. Nós vimos trono no Antigo Testamento, trono no Novo Testamento. Vamos fazer a mesma coisa agora com a figura chamada cordeiro. Eu disse no início que as figuras do Apocalipse, João extraiu do Antigo Testamento, e já provamos isso quando mostramos que a palavra trono acontece 136 vezes no Antigo Testamento. Quando nós chegamos na figura do cordeiro, nós vemos que no Antigo Testamento o cordeiro, ele desempenha um papel importante como um animal de sacrifício no culto público de Israel. Por exemplo, pelo menos em 4 circunstâncias, o cordeiro era exigido. Pelo menos em 4. Por exemplo, na comemoração da Páscoa, tinha que sacrificar um cordeiro. Na oferta pelo pecado, um cordeiro. Em certas cerimônias de purificação, cordeiro. E nos sacrifícios matutinos e vespertinos. Ou seja, todos os dias em Israel, no culto da manhã, oferecia-se um cordeiro. No culto do final da tarde, oferecia-se outro cordeiro. Então, o cordeiro era um animal de extrema importância no Antigo Testamento como animal do sacrifício e no culto a Deus. Somente quando chegamos no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, nós vemos que pela primeira vez no Antigo Testamento, a palavra cordeiro, ela é atribuída a um homem. Pela primeira vez, em Isaías 53, 7, uma pessoa preenche a função de um animal de sacrifício, que é aquela profecia lá do servo sofredor, que ele foi levado como ovelha muda, que ele foi levado como cordeiro, tudo está lá em Isaías 53, é a primeira vez. Quando nós entramos no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, verso 36, João Batista anunciou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então preste atenção nisso. Existem 3 palavras no original do Novo Testamento, que é o grego, usadas para cordeiro. A palavra amnos. A palavra amnos tem 4 ocorrências no Novo Testamento. Mas tem uma segunda palavra usada para cordeiro, que é a palavra aren, que acontece apenas uma vez, que é quando Jesus disse: eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. E aí vem a terceira palavra que nos importa, que é a palavra arnio.
Arnio, a princípio, era utilizado como um diminutivo de cordeiro, era utilizado para cordeirinho, e depois passou a simplesmente ser usado para cordeiro. Guarde isso. Nós temos no Novo Testamento 30 ocorrências da palavra arnion para cordeiro. 30. 29 somente em Apocalipse. Vou repetir. Nos 27 livros do Novo Testamento, você tem a palavra cordeiro, arnio, acontecendo 30 vezes. Dessas 30, 29 estão dentro do livro de Apocalipse. Então vamos fazer o resumo aqui. 45 ocorrências da palavra trono, somente em Apocalipse, indicam que Apocalipse é o livro do trono. 29 ocorrências da palavra cordeiro, somente em Apocalipse, indicam que Apocalipse é o livro do cordeiro. Perceberam agora o que eu estou propondo como sendo a hermenêutica do trono e do cordeiro? O que eu estou querendo dizer com isso é que o Deus entronizado em Apocalipse e o cordeiro que foi morto dominam, regem e conduzem todos e todas as coisas. Eles têm tudo e todos sob o mais perfeito controle. Isso é o que nós estamos propondo como a tese central, que eu trabalho de forma muito específica nesse livro aqui, Trono e Cordeiro. A proposta é, se você ler o Apocalipse nessa perspectiva, o Apocalipse vai proporcionar hoje para você e para a igreja consolo, encorajamento e segurança. No próximo vídeo, nós vamos estar trabalhando ainda sobre a hermenêutica do trono e cordeiro, exemplificando com 2 capítulos do livro de Apocalipse.